Eu vejo assim, no nosso programa de pós-graduação, a produção científica ela se destaca pelo menos de duas formas. Todos nós temos um projeto de pesquisa individual, tá? Então a gente desenvolve, pronto, a partir de interesses, perguntas, um projeto que é nosso. Mas nós também realizamos projetos, desenvolvemos projetos coletivos em grupos de pesquisa, por exemplo, em linhas de pesquisa. Aqui, o nosso programa, por exemplo, tem 4 linhas de pesquisa. Então, nós desenvolvemos projetos dentro das linhas e fora do programa de pós-graduação também em grupos cadastrados pelo CNPq, no CNPq, e às vezes não, às vezes grupos, redes que começam, que são gerados por reunião de interesses individuais e que de repente a gente descobre que está trabalhando mais ou menos com as mesmas coisas, né? E aí isso começa um grupo e esse grupo depois vai se consolidando e aí pode ser cadastrado junto ao CNPq ou a outras redes internacionais. Então a gente faz pesquisa principalmente dessas duas formas, né? Os projetos individuais e dentro das linhas de pesquisa e de grupos de pesquisa, quer sejam cadastrados junto ao CNPq, quer não. Eu acho que é tudo, ainda mais para nós professores, né? Nós temos uma realidade no Brasil que nós somos pesquisadores e professores. Isso não é assim em todo lugar do mundo, não. Tá? Então, existem lugares em que é possível ser pesquisador e não docente. Mas eu, por exemplo, que sou uma professora, eu me alimento muito das trocas que acontecem com os meus alunos e de coisas que estão acontecendo, debates que acontecem em sala de aula e que eu percebo que ele não, eu também não sei, quero saber mais, né? Então, essas trocas, o diálogo para a produção do conhecimento, ele é essencial, mesmo quando a gente fala de projeto individual, porque no projeto individual, o professor orienta alunos de mestrado e doutorado, então tem diálogo, né? Alunos que fazem pesquisa a partir da nossa liderança científica. Se você me permite, vou dar um depoimento particular, né? Quando a crise sanitária começou, eu estava desenvolvendo uma pesquisa individual fora do país, longe da minha família. Eu estava com a minha filha na França, desenvolvendo uma pesquisa, e fui atravessada, né, pela crise sanitária, num país estrangeiro, com fronteiras fechadas, com bibliotecas de repente fechadas. Tá? Sem amigos, sem os colegas de trabalho, sem o suporte da família, então foi muito difícil. Eu pude avaliar isso de uma maneira muito franca, muito dramática até, quando as fronteiras se fechavam e eu não pude voltar para o meu país e nem repatriar a minha própria filha. Então, assim como eu, que já naquela altura já era uma pesquisadora madura, eu tenho certeza absoluta que meus orientandos, orientandos dos meus colegas foram afetados de maneira muito direta, assim como eu. Então, a crise sanitária foi, sim, um momento dramático que a gente não pode fingir que não aconteceu. Eu tenho falado sobre isso, inclusive reclamei em alguns momentos, né, que a gente precisa falar mais sobre isso. É claro que no nosso país houve renegociação de prazos, houve extensão de bolsas. Então, de alguma forma, aqui nós conseguimos conceber algumas iniciativas para ajudar os nossos alunos e as nossas alunas. Mas a crise sanitária teve um impacto imenso. Congressos que não aconteceram ou só aconteceram de maneira à distância, quando nós ainda estávamos aprendendo a fazer as coisas. Então, foi tudo junto. Nós estávamos aprendendo a dar aulas à distância, realizar congressos, experimentando salas virtuais e fazendo pesquisa. A gente não deu conta de tudo. E nem precisa dar, hein? Eu acho que é uma mania nossa, né, de querer dar conta de tudo. Não, eu acho que a gente precisa respeitar mais o contexto da gente. Nós, historiadores que trabalhamos tanto com isso,
Precisamos ser mais respeitosos com o contexto, com as condições de produção do conhecimento. É maravilhoso estar de volta. É maravilhoso estar agora fazendo a gravação dessa entrevista diante dos meus alunos. O trabalho docente é esse. A gente pode, eventualmente, dar cursos de extensão online. Isso existe. E a crise sanitária nos obrigou a descobrir formas de fazer isso. Até antes da crise, a gente já fazia bancas com alguns convidados à distância que estavam nas suas casas ou nas suas instituições. Mas o trabalho docente, o trabalho do professor é com gente. Nós precisamos de sala de aula, estar juntos. Isso é formação. Então, cursos rápidos, palestras, até podem ser dados, mas o trabalho do professor é com seus alunos em sala de aula. Eu estou convencida disso. E o evento que nós fizemos, 50 anos do programa de pós-graduação em História, Tessitura do Tempo entre nós, mostra muito isso. Nós tivemos, nos dias de palestras, de mesas redondas, um reencontro com colegas que estavam já afastados porque estão aposentados, com alunos, com ex-alunos que retornaram à sua casa, podemos dizer, retornaram à sua casa para falar como estão desenvolvendo a sua atividade profissional e a sua atividade como pesquisadores. Então, o evento foi um reencontro. Veja, com isso eu não estou querendo dizer que os eventos online não possam acontecer e não tenham seu espaço. Tem sim. Tudo tem seu espaço, mas eu queria dar destaque aos encontros entre nós. De novo, a presença física, ao olho no olho, ao sentar-se junto, a uma troca informal que às vezes é muito sagaz e que provoca outras iniciativas, acordos, cooperação, diálogos. Então, é muito bom estar de volta. Perfeito, professor.